prazer e uma alegria estar com todos vocês, principalmente nessas épocas, ou nesse período tão estranho, né? Quem diria, olha só, há 4 anos atrás, ninguém poderia entrar num banco com máscara. Hoje você não pode entrar no banco sem máscara. Percebe, nós estamos passando por uma fase onde a mudança é muito grande. E há uma necessidade no meio dessa mudança toda que tem acontecido, que a verdade continue sendo exposta. Que os erros possam ser mostrados. E que nós possamos encaminhar as pessoas na direção correta. Nós estamos vivendo uma época assim muito interessante. Porque a palavra do nosso Deus cada vez tem menos e menos valor de uma forma prática na sociedade onde nós vivemos. Vamos ser bem sinceros. Quantos de nós gastamos tempo procurando conhecer nas Escrituras como gerenciar dinheiro nessa época que nós vivemos? O pessoal chega para mim e fala assim, não dá tempo, eu tenho que pagar as contas. Eu entendo, mas para pagar as contas é bom a gente gerenciar o dinheiro da maneira como Deus nos manda gerenciar o dinheiro. Nessa época confusa em que as pessoas não sabem mais o que elas são. Rapaz, eu comento com as pessoas essa ideologia de gênero que tem rodado o mundo afora. Fala assim, não precisa ficar preocupado. Pergunte para as suas células. Se você tem algumas dezenas de trilhões delas, elas vão te dizer quem você é. Se você é XX mulher ou XY homem, você não precisa ter dúvida. Está guardado em você e você não consegue mentir para as suas células. Você e as suas células, quer dizer, faz parte do pacote, mas vocês vão morrer e as suas células vão dizer, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Percebe, nós vivemos uma época onde literalmente nós estamos passando por uma crise muito grande, uma crise existencial assim absurda. A pergunta que nós temos a fazer é uma pergunta bem simples. Como tratar com os fundamentos? Porque no livro de Salmos nos é dito o seguinte, se os fundamentos forem removidos, o que o justo poderá fazer? E nós temos visto esses fundamentos sendo removidos assim diante dos nossos olhos dia a dia. Como tratar com isso? E eu queria tratar hoje com vocês um pouco, no livro de Romanos, falando a respeito dos fundamentos da revelação de Deus na criação. Ou seja, nós vivemos uma época em que a ciência ganhou uma posição que Deus nunca deu a ela. A ciência não é a verdade, a ciência é uma busca pela verdade. Prova disso que eu tenho vários livros na minha biblioteca, que eu, quando fiz meus estudos há 30 anos atrás, vários deles estão totalmente desatualizados. Mas eu tive que estudá-los, eu tive que resolver os problemas, tive que fazer prova, se eu não falasse exatamente o que estava ali, ou não tivesse conhecimento do que estava ali, eu não passaria, não teria o meu diploma, meu certificado, seja lá o que for. Eu tive que aprender aquilo. E hoje, adivinha o quê? Está lá na prateleira, serve para segurar papel em cima da minha mesa. E alguns livros eram caros, e alguns deles eu paguei mais de $200, né? R$1.000 para um livro, que hoje segura papel em cima da prateleira. Mas se você olhar para a palavra do nosso Deus, não é fascinante? Deus não chega para a gente e fala assim, pessoal, vocês já baixaram a versão 2022? Tem algumas coisinhas que eu precisei corrigir nas anteriores, tá? Alguns conceitos que não estavam bem. Não, é a mesma. A palavra do nosso Deus permanece. E é em cima dessa palavra que nós podemos construir uma cosmovisão correta. Uma cosmovisão a respeito do mundo, a respeito de todas as áreas que nós estamos envolvidos, inclusive na área da ciência. Atualmente eu estou trabalhando para uma empresa lá nos Estados Unidos. Tem sido um trabalho muito interessante. As pessoas falam assim, rapaz, mas o que você está fazendo lá? Nós acabamos de ouvir de missões. Missionário tem que estar preparado para entrar em certas áreas. Você tem que saber falar a linguagem do povo. Você tem que saber como chegar lá. E eu tenho certeza que nessa empresa, Deus tem pessoas que Ele quer trazer para o reino dEle. Ele não me colocou lá para ficar só resolvendo os problemas de física que o pessoal lá tem. Esse é um deles, sem dúvida. Mas você sabe que Deus tem sempre segundas intenções, quer dizer, eu vou colocar ao contrário, Deus tem sempre primeiras intenções e a gente fica com as segundas. Então trabalhar lá é a segunda intenção. A primeira é que o reino dele avance.
E é interessante como você de repente percebe que certas pessoas Deus vai colocando no teu caminho de uma forma um pouquinho diferenciada das demais. O contato é maior, a oportunidade de, sabe, deles te verem mais de perto. Tudo isso é muito bonito. Então, como tratar com essas questões todas que nós temos, com nossa vida? Então eu queria falar para vocês de uma base que é um pilar dentro do mundo que nós vivemos, mas que a palavra do nosso Deus dá uma ênfase muito grande.